Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem, sejam bem-vindos ao canal Manual da Vida. E hoje vamos continuar a nossa leitura, refletindo, aumentando o nosso autoconhecimento para viver bem, em paz com nós mesmos e com quem está em volta de nós, né? Hoje vamos continuar então capítulo 14 de Marcos. Pegue sua Bíblia, vamos à leitura. O plano para matar Jesus. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. A unção em Betânia. Estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo, puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha, porque afligis. Ela tem participado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Acordo de Judas para trair Jesus. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os principais sacerdotes para o trair. E ele, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. A Páscoa com os discípulos. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e encontraram na cidade e acharam como ele lhes tinha dito. E eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: na verdade, eu vos digo que
um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: Sou eu? E o outro disse: Sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Se não houvera nascido. A ceia do Senhor. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu. E deu-lhes e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isso é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade, eu vos digo, não beberei mais do fundo da videira, até que aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. A negação de Pedro anunciada. E Jesus lhes disse: Todo vós vos escandalizareis em mim esta noite, porque está escrito: Eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas disse-lhe Pedro: Ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: Na verdade, eu vos digo que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: Ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. A oração no Getsêmani. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João. E começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pode vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras, e retomando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta pela 3ª vez, e disse-lhes: Dormi ainda e descansais, basta. É chegada a hora,
Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. A traição e prisão de Jesus. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que ao beijar é ele, prendei-o, e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: Mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saístes como a um ladrão, com espadas e com varapaus, para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos os deixaram e fugiram. O jovem que fugiu. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre seu corpo, nu. E lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. Jesus diante do sinédrio. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes e os anciões e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do palácio do sumo sacerdote. E ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não o acharam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E, levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tomou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens no céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos os condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe a face, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. Negação de Pedro sobre Jesus. E estando Pedro embaixo, no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus de Nazaré.
Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. E esse foi o capítulo 14 de Marcos, muito profundo. Essa passagem é muito forte, muito profunda. E além da tristeza que se passa, né, das escrituras, tudo isso estava sendo preparado para que se cumprisse, né? Que o Pai enviou o Filho, né, como Deus em um homem aqui na Terra, para nos retirar dos pecados, para nos tirar da escravidão e para nos salvar. E hoje eu quero trazer uma reflexão que eu fiz, achei muito bonito, quero compartilhar com cada um de vocês. Tudo isso são preparações que a nossa mente ela não entende, mas o nosso espírito entende. Porque é no nosso espírito que está a nossa consciência. A nossa consciência ela vai embora. O tanto que a gente se desenvolve aqui não vai pro caixão, né? Todas as outras coisas vão embora, perecem, acabam. Mas só a palavra de Deus, ela permanece, né? E lembrando que Deus é amor. Então é sobre o amor que eu quero fazer a reflexão. Por muitas vezes, eu me deparei na minha caminhada espiritual e também no meu desenvolvimento dentro da psicologia, não só como psicóloga, mas como um ser humano, a dificuldade com o julgar, né? Durante a própria minha caminhada na faculdade, eu conseguia olhar para até as pessoas que eu atendia como estagiária, né, estudante de psicologia. Eu conseguia olhar para as pessoas com um olhar de não julgamento, porque as pessoas, em primeiro lugar, elas querem apenas ser ouvidas, né? Ninguém quer um caga-regra para sua vida, né? Inclusive, a psicologia, ela se baseia nessa construção, em tu ter um espelho com quem tu vai ser ouvido e vai caminhar contigo, não alguém que diz é assim, é assado, né? E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que eu me desenvolvi uma caminhada, né, profissional, aonde eu cuidava muito para não julgar mentalmente. E isso era ótimo. E com as minhas vivências nos últimos anos, né, eu já estou na psicologia já há mais ou menos uns 10 anos, eu vivi coisas profundas, tristes e fortes. E isso, de certa forma, me colocou numa outra postura em que eu não vivia antes, que era a postura de não julgar. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa mais negativa, mais julgadora. E isso na minha vida pessoal, não na minha profissão. E eu vi o quanto isso começou a me afetar. E é sobre julgamento, né? Eu tenho já há algum tempo trabalhado
esse aspecto dentro de mim. E como que eu fiz, que conclusões eu cheguei para me liberar e que conhecimentos chegaram até mim, né? Porque nada é por acaso, né? A gente pede orientação e recebe sim orientação, né? Das pessoas, de livros, de vídeos. E a gente começa a construir o nosso conhecimento, a nossa caminhada e ter entendimento no espírito, que é quando a gente vai encontrando paz nas nossas questões internas, né? Sobre, por exemplo, o julgar, né? Então, quando a gente se defronta com uma pessoa e diz eu não concordo com ela, né? Isso não é só a caminhada espiritual da psicologia, mas também é conhecimento dentro das constelações familiares, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês toda essa linha de raciocínio. Quando eu me deparo com uma pessoa e eu penso sobre ela, eu vou colando aqui na minha colinha. É importante eu não negar essa pessoa, né? Por quê? Pois eu sou muito crítica e muito julgadora por me ter tornado essa pessoa por eventos negativos que aconteceram na minha vida. Eu preciso retornar ao que eu era antes, uma postura não crítica, né? Em olhar para as pessoas, em olhar para as coisas, os fatos da vida que aconteceram. E eu concordo com tudo. Essa é a postura correta, que precisamos ir trabalhando dentro de nós. Então a pessoa fala o que ela ensina, como ela é, os vícios dela, os problemas que ela traz para mim ouvir no meu dia a dia, na minha vida, dentro de casa. Eu não julgo. Eu digo sim, 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 sim. A gente diz um sim para outra pessoa. Porque quando a gente diz sim, é isso que o universo é a frequência do divino. A frequência do divino é o sim, não é o não. Quando a gente está negando algo dentro de nós ou fora, eu estou me afastando da frequência divina, eu estou me afastando do amor. E aí eu tomo essa pessoa, por exemplo, para dentro de mim. Eu carrego ela, eu aprendo a carregar ela dentro do meu coração, dentro de mim. Isso é constelação familiar, né? Isso também é postura cristã. Por quê? E por que eu vou carregar ela dentro de mim? Porque de alguma forma essa pessoa contribuiu comigo. Sempre será sobre contribuição, mesmo que a situação seja negativa. O que me aproxima daquilo que eu mais quero nessa vida, que todo mundo quer, que é ser preenchido pelo amor. O amor é o início e o fim de tudo. E você já ouviu isso antes, só que de uma outra forma dita. Alfa, ômega. Em algum nível da tua vida, essa pessoa, esse evento, ele tá me ensinando sobre amor. Olha que rico isso. E é por isso que o amor sempre traz de volta. Essa é uma frase sistêmica das constelações familiares. O amor sempre traz de volta. Por que isso é dito nas constelações familiares? Porque vai se repetir um evento na minha vida, vai se repetir uma pessoa que vai ter comportamentos parecidos com aquela outra que eu neguei e excluí ela do meu coração. E então, o amor traz de volta. Porque nós precisamos lembrar que nós somos amor. E por que tudo isso? Porque nós somos todos um. Nós viemos, por exemplo, de um mesmo lugar. Vamos imaginar assim, uma mesma bola de energia, do mesmo centro divino,
Porque nós somos criaturas feitas pelo divino. E aí nós estamos tendo essa experiência. E quando eu nego o outro, eu também estou me negando. Então nós viemos dessa unidade divina. Nós fomos espalhados aqui na Terra, criados por Deus. E a gente pode pensar assim que toda essa trajetória de caminhada espiritual que a gente fala, por exemplo, na Igreja Católica, caminho de santidade. Na psicologia analítica, caminho da individuação, jornada da individuação. Tudo isso é para quê? É para a gente fazer o caminho da volta. A gente veio para cá como criatura, se espalhou aqui na Terra. E a gente está fazendo o caminho da volta, ascensionando as frequências mentais. Eu vou me depurando, vou me melhorando. Vou olhando para as minhas sombras, porque nós temos sombras, justamente para que a gente se aproxime cada vez mais de novo desse amor, né? Quem se perde somos nós, ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve conosco, dentro de nós. Quem se perde somos nós. Então toda confusão mental, todo problema criado na vida é porque eu me afastei do verdadeiro amor. E tudo nós conseguimos resolver com consciência e amor. Aí que tá paulado. Que na verdade nós temos problemas, mas os problemas não existem. Isso é uma outra explicação. Então todos esses caminhos, eles vão nos iluminando. Não importa o caminho que a gente escolha, né? Mas nós vamos caminhando em direção a essa luz divina, a esse Deus Supremo, essa iluminação da consciência. Para chegar onde? Para chegar perto de Deus, para chegar perto do amor, porque Deus é amor. Eu espero que você tenha gostado da minha reflexão. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com quem você ama, com quem você quer bem, com quem você sente que também gostaria de ouvir essa reflexão. Eu te espero no próximo capítulo e até mais.